Olá, somos o professor Expedito. O nosso lema é aprender hoje, lembrar sempre. Como memorizar a gramática da língua portuguesa? Veja o que diz o provérbio chinês. Uma imagem pode valer mais do que 1000 palavras. Vamos conferir? Módulo 0. Montagem do esqueleto gramatical. Morfologia, sintaxe, semântica, regras de escrita. Observe que cada assunto fica em um lugar. Então, tomamos 4 lugares. Neste teste de lembrança, vejamos. Aqui do lado esquerdo do gramado, morfologia. Entre os dois grandes prédios, sintaxe. Aqui à direita do segundo prédio, semântica. E por último, regras de escrita. Vejamos os 10 temas ou palavras estudadas na morfologia. Para tanto, vamos ter uma visão mais aproximada dessa parte. Assim, fica melhor. Você pode até observar no meio do gramado, debaixo da sombra da árvore, este homem deitado e deve estar dormindo. Tem também os bancos, árvores, edifícios mais adiante, cercas e tudo mais. Aqui nesse espaço, vamos então fazer o seguinte mapeamento. Aqui é a palavra mais importante da nossa língua, que é o substantivo, é a substância. Na parte superior, como pode ver, na cor laranja, o artigo, cuja função é acompanhar o substantivo, definindo-o ou não. Aqui também, sobre esse outro prédio, o adjetivo, que também faz referência ao substantivo, qualificando-o. Aqui, debaixo dessa árvore, tem uma cerca azul ao fundo e também na cor azul, o numeral. E aqui à esquerda, na sombra da copa da árvore, o pronome. E assim, essas 4 palavras em volta do substantivo. Então, elas orbitam por quê? Porque a função delas é justamente fazer referência ao nome, porque substantivo e nome são a mesma coisa. Na sintaxe, estudamos a concordância nominal, que nada mais é do que a concordância do artigo com o substantivo, do numeral com o substantivo, do adjetivo e do pronome com o substantivo. Então,
essas 4 palavras fazendo a relação de concordância nominal. Vejamos a 6ª palavra aqui sobre o homem que está deitado ou dormindo. Dormir já é um verbo. E aqui, nesta parte britada, temos a letra A de advérbio. Então, se temos o verbo ali, aqui é o advérbio. E em meio a essas plantas, a letra P de preposição. Depois, naquele conjunto de mesa e bancos, temos a letra C de conjunto ou conjunção. E como você pode ver à direita, aquele homem sentado, ele está dando adeus ou um tchau para alguém. Isto significa uma interjeição. Dessa forma, então, temos as 10 palavras estudadas na morfologia. Apagamos as 5 primeiras e estas restantes. Vamos a um teste de lembrança. E o ponto e a cor nos dá a palavra substantivo e aqui artigo, adjetivo, numeral, pronome. Tente se lembrar antes de nós. Verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. E assim apagamos as 5 primeiras e as 5 restantes. Panorâmica. Vejamos novamente. Observe, você vai dizendo, tentando traduzir. Depois, olha ali. Então vamos voltar de ré. Da última, interjeição, antes dela o C. Conjunção, no meio das plantas, preposição, depois, advérbio, no homem, verbo, a vermelha, pronome, a azul na cerca, numeral, a letra A, branca, adjetivo, o A, laranja, lá em cima do edifício, artigo, e o S, substantivo. E assim fizemos esse mapeamento. Veja no outro teste de lembrança. A gente diz a palavra e você tenta se lembrar do lugar dela. Adjetivo, advérbio, interjeição, pronome, numeral, verbo, artigo, preposição, conjunção, substantivo. E assim, vamos aqui à sintaxe. Observe que a gente se aproxima mais. E aqui na parte superior, veja 3 letras.
frase, oração e período. O estudo da sintaxe inicia-se aqui. Depois, no meio do edifício, no corpo dele, temos ali o S de sujeito e o P de predicado. Tem até um sujeito que mora ali naquele prédio. Esta mulher, observe que a letra C a reveste toda, não é? Então, complementos. E agora nos bancos, a letra A na cor azul, parecida com a dos bancos. Adjuntos. Vamos então recordar até aqui. FOP, frase, oração, período. SP, sujeito, predicado. O C, complementos. E o A, adjuntos. Agora aqui na grama, observe concordância nominal e concordância verbal. Agora, nos prédios ali na cor amarela, regência nominal e regência verbal. Com uma certa inclinação naquele edifício. Próclise, ênclise e mesóclise. E neste outro edifício, ali em cima, na parte branca, período composto por coordenação. E depois no corpo dele, nas janelas, período composto por subordinação. E assim, vamos recordar aqui o CNCV, a partir daí. Concordância nominal, concordância verbal. Depois, regência nominal e regência verbal. A seguir, próclise, ênclise, mesóclise. Lá em cima, período composto por coordenação. E depois, período composto por subordinação. Apagamos estes, mais esses, esse e todos. No teste de lembrança, vejamos, você tenta se lembrar primeiro do que nós. Frase, oração e período. Sujeito e predicado. Complementos, adjuntos, concordância nominal, concordância verbal, regência nominal, regência verbal, próclise, ênclise, mesóclise, período composto por coordenação, período composto por subordinação. E assim, distanciando-se mais, vão aparecer as letras. E você mesmo tente se lembrar.
Ok? Vamos de ré, partindo do PCS em azul. Período composto por subordinação, lá em cima, PCC. Período composto por coordenação, PEM. Próclise, ênclise, mesóclise, RV, regência verbal, RN, não é Rio Grande do Norte, mas é regência nominal, CV, concordância verbal, CN, concordância nominal. O A, adjuntos, o C, complementos, SP, sujeito e predicado, FOP, frase, oração e período. E assim estamos dando o endereço para cada assunto. Por exemplo, se falamos período composto por coordenação, você vai se lembrar naquela parte branca do edifício, à direita. Se falamos concordância nominal e concordância verbal, você se lembra no gramado e na cor vermelha até. SP, na cor laranja, no meio do prédio branco, o primeiro à esquerda. Sujeito e predicado. Se forem os adjuntos, você se lembra junto dos bancos. PEM, PEM, próclise, ênclise, mesóclise. Você se lembra naquele edifício do meio ao fundo? Complementos. Na mulher. FOP, frase, oração e período acima do edifício. Regência nominal e regência verbal. Período composto por subordinação. Aí você se lembra nas janelas do edifício à direita. Quer dizer, como você dá um endereço para cada assunto. E quando a gente conhece bem o endereço, a gente não erra. Chega nele com certeza. Vejamos aqui a semântica. Aproximando-se mais, observe aquele edifício. O D é de denotação, então o C é de conotação, ou seja, o sentido real e o sentido figurado. Um cone é uma figura, então o cone já lembraria conotação. É o sentido figurado. Aqui, que é uma escola, temos aí 4 letras. A primeira é sinônimos e a segunda, antônimos. Depois, parônimos e o H, homônimos. Então, diga novamente. Sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos. Assim. Agora, nesta arvoreta, veja. As figuras de linguagem. E no banco onde estão esses 2 homens conversando, vícios de linguagem. E assim, veja, DC, denotação e conotação. Observe bem onde está, onde estão essas 2 letras. Depois, SAF, sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos. FL, figuras de linguagem. E VL, vícios de linguagem.
Então, no teste de lembrança, observe o seguinte. Vamos começar nos dois homens. Vícios de linguagem, depois acima, figuras de linguagem, depois na escola, sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos, e no prédio, denotação e conotação. Vamos aqui. E você mesmo vai se lembrar antes de colocarmos as letras. Então, no prédio, as duas, olha aí, denotação e conotação. Na escola, sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos. Na arvoreta, figuras de linguagem. E nos dois homens, vícios de linguagem. Vejamos agora as regras de escrita e depois faremos um outro teste que fizemos com o anterior, mas com esses dois assuntos aqui. Então, nas regras de escreve, aparece aqui a letra A. São as regras de acentuação gráfica. E aqui tem o ponto, então de pontuação gráfica. Naquela lixeira, o S de sinais gráficos. E aqui, o O de ortografia, as regras ortográficas. Portanto, lembre-se, o A de acentuação, pontuação, sinais, ortografia. Então, num teste de lembrança, veja, você tem de se lembrar. Ok. E aqui? E vamos aí, olha. Acentuação, pontuação e sinais. Depois, ortografia. Então, da semântica e das regras de escrita, são 8 temas. Eu vou dizendo e você tenta se lembrar onde ficou cada um deles. Figuras de linguagem. Você se lembra da arvoreta? Sinais gráficos. Na lixeira. Acentuação gráfica. Fica aqui à direita, junto às árvores. Denotação e conotação. Então, colado no prédio. Ortografia. Fica entre a calçada e aquela grama. Pontuação. Olha aí antes dos sinais. Sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos. Na escola. Vícios de linguagem. Nos dois homens. E assim, se fazemos isto assim, também podemos realizá-lo da forma mental, fechando os olhos e imaginando este lugar. Para isso, você teria que ter uma familiaridade com ele, vendo-o em outros dias. Assim, numa visão de conjunto, observe aqui na morfologia. Olha aí, substantivo, tente responder antes de nós. Artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção, interjeição. Depois, na sintaxe, FOP, frase, oração e período, sujeito e predicado, complementos, adjuntos, concordância nominal, concordância verbal, regência nominal, regência verbal, próclise, ênclise, mesóclise, período composto por coordenação, período composto por subordinação. Na semântica, denotação e conotação, sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos, figuras de linguagem, vícios de linguagem, regras de escrita, acentuação, pontuação, sinais, ortografia. Com essa visão de todo o conjunto, de todo o esqueleto gramatical, assim determinamos a matéria, que é a língua portuguesa, 4 assuntos: a morfologia, a sintaxe, a semântica e as regras de escrita. E os 29 temas, que são esses aí distribuídos dessa forma. Começamos no substantivo, passamos pelo artigo e todos os demais até a ortografia. Observe que você tendo uma boa familiaridade com este endereço aqui, essa praça, então você se lembraria facilmente desses nomes. Então, a fonética, que é um assunto que não tratamos neste nosso treinamento, esses 4 aqui você teria simplesmente pela lembrança desta imagem. E é lógico que nos módulos seguintes, a partir do módulo 1 até o 29, nós iremos trabalhar e penetrar em cada um desses assuntos. Mas aqui sempre será a nossa fonte, onde beberemos o referencial correto. Assim, serve num teste de lembrança, imaginando ver cada tema no seu devido lugar. Então, você tente ser mais rápido do que nós. Olha aí, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, frase, oração e período, sujeito e predicado, complementos, adjuntos, concordância nominal, concordância verbal, regência nominal, regência verbal, próclise, ênclise, mesóclise, período composto por coordenação, período composto por subordinação, denotação e conotação, sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos, figuras de linguagem, vícios de linguagem, acentuação, pontuação, sinais, ortografia. E assim, imaginando ver ou com os olhos
da imaginação. Olha aí, agora você mesmo vai tentando se lembrar. Então, os 29 temas estudados na gramática da língua portuguesa. Por meio desta imagem. Então, no último teste de lembrança, veja, sem o auxílio da imagem, experimente fechar os olhos e buscar a lembrança dos 29 temas, tanto na sequência quanto inversamente. Então, esse teste você poderá fazer depois, de preferência, para não ficar tão repetitivo imediatamente. Depois que assistir essa aula, em outro horário ou amanhã, e se não conseguir, você assista a aula de novo, e tendo a segurança, você faça esse teste. Mas não haverá dificuldade, veja só, feche os olhos para a gente ver. Com os olhos fechados, eu vou falar um tema, e você vai tentar se lembrar onde ele ficou. Você tem que ter a certeza do lugar certo. Por exemplo, sujeito e predicado. Aí você já se lembra daquele lugar, lá no prédio. Vícios de linguagem, aqueles dois homens. Denotação e conotação. Adjetivo. Verbo. Próclise, ênclise, mesóclise. Adjuntos. Sinais. Concordância nominal e concordância verbal. Preposição. Interjeição. Pronome. E assim você mesmo pode se testar. Ou um colega, você fazendo com alguém e a pessoa lhe testando. Aqui então findamos o módulo 0, a montagem do esqueleto gramatical. Como memorizar a gramática da língua portuguesa. Ao todo, somando-se com esse módulo 0, teremos aí 30 módulos. E em cada um deles vamos trabalhar detidamente as regras e as exceções contidas na gramática. Por exemplo, o módulo 1, você já poderá tê-lo num arquivo aberto, em que veremos tudo aquilo sobre substantivo. Depois o módulo 2 sobre o artigo e assim sucessivamente, até o módulo 29 tratar da ortografia. O que fizemos nesse treinamento foi o seguinte: esta primeira aula aqui nós a gravamos e você pode observar que nós simplesmente lemos o que estava escrito, um ou outro comentário fizemos logo para acrescer. Então todos os arquivos são abertos, você pode abri-los e você mesmo pode comandar a seu bel prazer.
e até, quem sabe, usar já a montagem feita para montar outra coisa, caso queira. Então, os arquivos serão no PowerPoint, que você abre e faz você mesmo a aula e a sequência de acordo com o seu tempo e a situação e o interesse que você tiver. Então, observe que aqui esta imagem agora já nos dá várias informações. Então, são aí, não chegam a milhares, mas poderão chegar a isto. Depois do treinamento, você verá que ultrapassa esse número aí de 1000 palavras. Aprender hoje, lembrar sempre.